Para este país eu traria meu diploma, os livros que li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país eu traria meu corpo. Para este país eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram mais. O espaço era pequeno demais, aquele navio poderia afundar, aquele avião poderia partir-se com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, o meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou. E a minha bagagem pesa tanto. Ele não me viu com a roupa da escola, mãe. Ele não me viu com a roupa da escola, mãe. Marcos Vinícius da Silva, 14 anos, assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ainda que eu trouxesse para esse país meus documentos, meu diploma, todos os livros que li, meus aparelhos eletrônicos e minhas melhores calcinhas, só veriam o meu corpo. Um corpo. Que a bala vem pegar, de fato e cultura, polícia militar. Homem armado em cima do telhado, que mata gente preta com o aval do Estado. Tem história que não se repete, mas eu tô cheia delas pra contar. Mas coisa que só sentindo na pele, que se eu falar não dá pra acreditar. Outro dia eu vi uns tiros no morro. Saí na rua sem entender nada. Logo em seguida, o grito da mãe. Mais uma criança assassinada. Era assalto, mas não tinha faca. Não tinha fuzil. Não portava pistola. Mas por trás da camisa furada, só tinha mochila com os livros da escola. Te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Verdade seja dita, você que não mova a sua pica para impor respeito a mim, o seu discurso machista machuca e cada palavra falha corta as minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada, seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. Minha vagina não é lixão para dispensar as tuas tralhas. Canalha! Tanta gente alienada que reproduz o seu discurso vazio. E não adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo, mulheres sofrem com seres sujas, que utilizam da força quando não só, até em grupos, praticando sessões de estupro que ficam sem justiça. Carniça. Os teus restos nem pros urubus eu jogaria, porque esse é um bicho sensível e é capaz de dar um reboliço num estômago já acostumado com tanto lixo. Até quando teremos que suportar mãos querendo nos apalpar? Olha bem pra mim. Eu pareço uma fruta?
Onde na minha cara está estampado me chupa? Se seu músculo enrijece quando eu digo não para você, que vá procurar outro lugar onde possa meter. Filhos dessa pátria mãe gentil, enquanto existirem Bolsonaros, eu continuo afirmando. Eu sou filha da luta, da puta, a mesma que aduba esse solo fértil, a mesma que te pariu. Espaço de diálogo, escuta, construção coletiva, reafirmando a importância da cultura como direito de todos e dever do poder público. Para marcar a abertura da 8ª Conferência Municipal da Cultura de Marília, convido para uma apresentação especial Lucas Jacarandá e o seu talento com o Chorinho. Boa noite a todos! Vocês estão felizes ou não? Quem sabe que o samba é cultura brasileira? Desde 1916, Rio de Janeiro, casa da tia Ciata. Ok? Dessa miscigenação da cultura negra, europeia, entendeu? Indígena, e temos esse samba que é simplesmente a cultura brasileira, né? Então vamos lá fazer uma singela homenagem, tá bom? O samba, a gente não perde o prazer de cantar, laia, laia, e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos cantantes no seu recuar. O samba se refez, podemos sorrir outra vez, podemos sorrir outra vez, samba. Entendo o delírio de um compositor, olha meu amor, que nasce na alma sem ter e sem dor. Laia, laia, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria o seu habitat natural. O samba floresce no fundo do nosso quintal. Este samba é pra você que vive a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá, fronteiras não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir o samba. A gente não perde o prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos cantantes no seu ecoar. O samba se refez, o canto se fez reluzir, podemos sorrir outra vez, samba. O samba, entendo o delírio de um compositor, olha meu amor, que nasce na alma sem ter e sem cor. Laia, laia, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da sua alegria o seu habitat natural. O samba floresce no fundo do nosso quintal. Este samba é pra você que vive a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá, fronteiras não há. Marília, São Paulo, Veracruz, Bauru, Belo Horizonte, Japão, China. Você não samba, mas pode aplaudir. Lembrando que essa canção aqui, composta pelo grupo Fundo de Quintal. Quem que é o grupo Fundo de Quintal? Era simplesmente aqueles que vinham trazendo as composições, respeitando aquilo que era feito pelo número baixo. Lucas, o que é número baixo? Os primeiros sambistas, né? Então a escola Fundo de Quintal é uma escola, entendeu?
onde passaram grandes compositores como Jorge Aragão, Almir Neto, nosso grande Arlindo Cruz, que jamais será esquecido pelas suas 1000 composições lindas de amor, né? Sombrinha, entre tantos outros. Eu agradeço a presença de vocês. Para encerrar, fazer mais uma aqui do nosso grande poeta do samba, Jorge Aragão, que também exalta a nossa cultura brasileira. E vamos ter orgulho de ser brasileiros, hein? Porque nosso país, ele é mais do que maravilhoso, hein? Cultura igual nossa, olha lá, hein? Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de bem. Fingida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. E a nossa canção, pelas suas imagens que nos traz a canção, relembrando Palmares, Palmares. Foi bom assistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. E o samba se faz prisioneiro pacato dos nossos tantãs. O banjo liberta na garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor. Arte popular é o povo quem produz o show e assina a direção. Arte popular é o povo quem produz o show e assina a direção. Podemos sorrir. Obrigado, gente. Beijo a todos. Da Luísa e da Jaraína são as intérpretes de Libras, também com uma participação especial do evento. Convido agora a secretária municipal da Cultura de Marília, Thaís Monteiro. Ela destaca a Conferência Municipal da Cultura, a importância do evento. Boa noite, secretária. Boa noite. Em nome do prefeito Vinícius, quero dar boas-vindas à 8ª Conferência Municipal da Cultura. E é uma grande alegria nós estarmos aqui nesse espaço de diálogo, de participação e também de construção coletiva. Essa conferência ela tem como foco a eleição do Conselho Municipal de Cultura e da defesa do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico da nossa cidade de Marília. O Conselho ele é um órgão fundamental para fortalecer a gestão democrática e participativa da nossa cultura. Os novos conselheiros que serão eleitos, eles terão a nobre missão de apoiar a Secretaria da Cultura na readequação do CPF, Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura. E essa tríade ela é fundamental, essencial para que possamos estruturar políticas públicas sólidas que garantam a continuidade, transparência e também efetividade nas ações culturais em nosso município. Esse momento é um momento histórico, porque nós estamos reafirmando o compromisso do poder público com a cultura, com a preservação do nosso patrimônio e, sobretudo, com a participação da sociedade civil, que é tão importante nas decisões que moldam o presente e o futuro cultural da nossa cidade de Marília. Que essa conferência ela seja um espaço vivo de escuta, de troca de ideias e também da construção coletiva. Nós contamos com a participação ativa de cada um de vocês, porque somente assim, juntos, nós podemos construir um futuro brilhante e cultural para a nossa cidade. Muito obrigado e uma ótima conferência para todos. Ele
merece um aplauso mesmo. O seu talento, Lucas Jacarandá. Bem, o momento especial, 8ª Conferência Municipal da Cultura. Agora, o coletivo. Convido para uma apresentação especial, uma intervenção poética, escurecendo a questão. Olá, boa noite. Nós somos Escurecendo a Questão, um ponto de cultura que atua no território de identidade. Não fala. Melhorou. Obrigada. Iniciando novamente. Boa noite. Nós somos Escurecendo a Questão, um ponto de cultura que atua no território de identidade negra. Trabalhamos com intervenções artísticas, rodas literárias, oficinas, contações de histórias, formações, entre outras atividades de literatura ou incentivo à leitura através da literatura produzida por pessoas negras, prioritariamente em escolas públicas. Vamos apresentar uma intervenção artística composta por poesias de Abdias Nascimento, Mel Duarte, Matriarca, Lubi Prats, Cláudio Russo, Moacir Luz, Dona Zezé, Jurandir e Animal. Bom aproveito. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é André Gomes, sou professor e produtor cultural. É simples, pode até parecer um certo preciosismo esse destaque que eu vou apresentar, mas como o regimento é o que amarra a eleição, acho que é importante ficar claro como se vai dar o processo de eleição, porque o regimento ele fala o seguinte, que será eleito no mínimo um representante por segmento, e cada segmento vai eleger o mais votado representante do segmento. Só que o número de representantes da sociedade civil extrapola o número de um representante por segmento. Então, o regimento não está afirmando categoricamente como serão eleitos os outros representantes, que no caso deve ser por ordem de votação, né, do primeiro ao último mais votado. Então, era só acrescentar um artigo dizendo, reafirmando, né, aliás, não precisa reafirmar que será eleito o mais votado por segmento, e os demais eleitos serão por ordem de votação em todas as categorias e segmentos. Pode parecer um preciosismo, mas só para o regimento amarrar bem essa questão. Bom, é isso. Muito importante, muito especial para a cultura de Marília, a definição do novo Conselho Municipal. Como vai ser o processo eleitoral? Quem vai explicar é a nossa convidada especial, Wilza Matos. Arrasou. Boa noite a todos e a todas. Eu vou passar as informações para como vai funcionar a eleição. Bem, a comissão eleitoral irá se reunir para elaborar a cédula de votação, a qual será entregue durante a organização dos grupos, à frente do teatro. Para que durante a apresentação de cada candidato, os eleitores possam identificar seus candidatos. Cada eleitor pode votar em um nome por categoria. Em caso de duplicidade, o voto será anulado. Os votos serão depositados em uma urna aqui na frente do palco. E, após a análise de ao menos 4 candidatos do Conselho, para que dê lisura nas urnas. Após isso, a comissão irá se reunir para a apuração dos votos. Retornaremos com os nomes dos eleitos, sendo que por categoria, o mais votado automaticamente será eleito. E por seguinte, para que sejam completados os 15 nomes. Os demais votados por ordem de voto e não de linguagem são declarados eleitos e os suplentes assim em diante. O pessoal perguntou também, pediram para eu perguntar para vocês, se todos que fizeram a ficha ontem passaram pelas meninas ali que estão cadastrando os candidatos.
Então, são essas orientações. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer um apontamento que houve a desistência de uma integrante da comissão eleitoral. Então fica uma vaga em aberto para a comissão eleitoral que iniciará o seu processo de trabalho com a finalização das inscrições, agora em conjunto com o encerramento da lista de presença, e maior participação também amanhã na apuração dos votos, dando lisura a todo o processo eleitoral. Então fica aqui aberto a quem tiver interesse. Lembrando que aquele que participa da comissão eleitoral não pode ser votado, ou seja, não pode se candidatar ao Conselho Municipal de Cultura. Alguém se tem interesse em fazer a participação, senão a vaga teria que ficar vaga. Não há interesse. Então depois eu peço que conste em ata essa abertura e que não houve nenhuma apresentação de participação. Agora eu passo a palavra ao Luado. Boa noite, meu nome é Aluado, meus pronomes é ele, delo. Sou escritor e produtor cultural e estou trabalhando como agente territorial de cultura, que é um programa do Ministério da Cultura que tem agentes culturais em várias cidades do estado estudando sobre política pública cultural e criando projetos para pensar a implementação das políticas públicas nos seus territórios. Compondo aqui a comissão de organização dessa conferência, e vou trazer um pouco sobre a participação social. Se a gente for pensar e fazer um histórico do Brasil, a gente está falando, quando pensa em Brasil, um país que foi colonizado. Por mais que a gente sempre fala que a cultura é desvalorizada, eu entendo quando a gente fala isso, porque tem um lugar mesmo de certa desvalorização, mas se a gente for pensar bem no fundo, para um país colonizado, a cultura é um ponto central, porque para se colonizar, um povo precisa destruir uma cultura. Então a cultura sempre teve dentro do centro da política, Não à toa, por exemplo, na ditadura tinha um departamento exclusivamente para censurar obras artísticas. Então a gente vem desse histórico de que boa parte da política de fomento, da política cultural não foi feita para fomentar a cultura, e sim para desestruturar culturas com o fim de dominação. Por exemplo, logo no começo da colonização, a proibição de falar idiomas indígenas e africanos, ou a proibição das religiões indígenas e africanas. Mais para frente a gente tem a criminalização da capoeira, do samba. Então tem todo um movimento por parte do Estado de construir uma política para desestruturar algumas culturas. Paralelamente a isso, a gente tem uma política de fomento à cultura que é voltada para culturas colonialistas, E que é fomentada nos primeiros séculos, sobretudo pela Igreja Católica, e num segundo momento pelo Estado, sob orientação da Igreja. E daí a gente vai ter aí a promoção, manutenção e difusão de uma cultura monárquica, escravista, europeia, cristã e etc. É daí que vem uma fala muito forte no Brasil, que é de vamos levar cultura para a periferia. Dessa lógica de que a gente tem que fomentar um certo tipo de cultura e difundir, colonizar, levar para as periferias. Ao mesmo tempo, não quer dizer que nas periferias não era fomentada uma política cultural. Sempre foi, pela comunidade local. E não vou entrar muito nesse assunto, mas muito da política cultural fomentada na periferia foi e ainda é fomentada pelo crime. Quem está nas periferias sabe, por exemplo, escola de samba, quem que mantém, e vários pontos de cultura, quem que mantém. A partir do século XX, só que começa no Brasil uma discussão mais organizada de pensar um sistema de cultura através aí de uma parceria entre
sociedade civil e poder público, né? Não que essas coisas não fossem pensadas, principalmente pelo movimento social, mas de forma organizada a gente começa a pensar isso só a partir do século XX. Então, quando a gente fala em construção de política cultural, a gente está falando de algo super novo, que a gente não tem um grande histórico no país, né? Estamos construindo agora. Então, no século XX, a gente vai ter, por exemplo, a criação da lei de incentivo fiscal, que a Rouanet é a mais conhecida, mas a gente tem leis de incentivo fiscal em vários estados, em vários municípios também. Criação de órgãos para gerir áreas da cultura, como a Funarte, o IFAM. A gente tem um marco grande, que é o Gilberto Gil, dentro do Ministério da Cultura, trazendo uma outra perspectiva de cultura, uma perspectiva mais antropológica, que olha para aquilo que está sendo produzido dentro das comunidades, né? Quebrando essa lógica do vamos levar a cultura para a periferia, que dialoga muito com a Política Nacional Cultura Viva, que também surge nesse momento, né? Que se estrutura a partir dessa ideia de fomentar aquilo que já existe no território, né? Então, não é vamos levar o que tem aqui para lá, vamos fomentar a capoeira que o Luciano faz lá na casa da avó, vamos fomentar os projetos que já existem nos territórios. Quando eu estou falando isso, não quer dizer que eu sou contra as artes circularem e dialogarem entre si, mas aí tem que circular e dialogar, não pode ser só o que vai do centro, sai do centro, é fomentado com o poder público e vai para a periferia. O que vem da periferia também tem que ser fomentado pelo poder público e também tem que vir para o centro. E a gente e no século XX aí começa também o debate sobre o Sistema Nacional de Cultura, que aprovou ano passado. Então, assim, está super recente. E eu trouxe esse contexto para a gente entender o momento histórico que estamos agora, que é de implementação do Sistema Nacional de Cultura, né? Que é um sistema, a gente chama aí carinhosamente de SUS da cultura, porque a ideia é criar um sistema integrado, né? Muito parecido aí com o SUS, onde os equipamentos de cultura possam estar integrados, unificados entre si, né? Por exemplo, no SUS, as UBSs, em qualquer cidade que você passar mal do Brasil e você for num posto de saúde, numa UBS, você vai ser atendido, porque é um sistema unificado. Que se a gente pensa os equipamentos públicos de cultura, não é assim. Quem não é de Marília, por exemplo, não pode retirar livro na biblioteca de Marília. Ou eu que sou daqui não posso retirar livro na biblioteca municipal de São Paulo, né? E se a gente pensa um sistema integrado, essas coisas podem ser de outra forma. Onde esse sistema, o dinheiro vem do governo federal e ele é aplicado nos estados e municípios a partir da gestão, no caso, vamos pensar o município, né, vem do governo federal e é aplicado no município a partir da gestão municipal, da Secretaria da Cultura, através orientado pelo Plano Municipal de Cultura, através de escutas públicas dirigidas pelo Conselho Municipal de Cultura. E daí tem o CPF da cultura que a Thaís falou na fala de abertura, né? Então, esse dinheiro ele vem do governo federal, ele é aplicado com orientação do plano, através de escutas públicas, né, por meio do Conselho de Cultura. Então, é o plano, né, conselho, plano e fundo. Aqui em Marília, o nosso Conselho de Cultura não está adequado a esse sistema. A gente tem um Conselho de Cultura que é separado do Conselho do Fundo de Cultura. A gente precisa tornar um conselho só. Então, um conselho só de cultura que é deliberativo em relação ao Fundo de Cultura. Essa vai ser uma das tarefas desse novo conselho eleito. Acho que é isso. Essa é a grande tarefa, na verdade, dessa nova gestão do conselho, é adequar, aprovar o novo formato do Conselho de Cultura, revisar, né, reelaborar o Plano Municipal de Cultura para que a próxima gestão consiga caminhar melhor. Eu estou trazendo isso para a gente entender a importância e a responsabilidade que é estar nesse espaço, né? O Conselho de Cultura faz muita diferença nesse processo de participação social. A gente teve já algumas experiências através dos últimos editais da Paulo Gustavo, da PNAB, né? Desde a Aldir Blanc 1, que vem tido escutas, e é visível nesse processo que na LPG, que tinha o Conselho de Cultura estruturado, foi de uma forma, a participação social conseguiu ser mais efetiva, inclusive depois das audiências para fiscalizar.
Na PNAB 1, que não tinha um conselho de cultura organizado, tinha um conselho eleito, mas não estava organizado dirigindo o processo. O processo ele foi dirigido pela secretaria com participação social, mas não foi uma participação organizada. E isso trouxe aí algumas questões que a gente já fez balanço, né? Não tem por que voltar. E esse último ano que a gente não tinha conselho, e a secretaria também não puxou à frente, a sociedade civil se organizou através do Fórum de Cultura e de outros organismos, mas a dificuldade de conseguir, inclusive, ser legitimado como representação é muito maior. Primeira vez que a gente chegou na secretaria, a Thais falou: mas quem que é esse fórum? Quem são vocês? Representa o quê? Né? Não estou nem criticando nesse momento, mas como foi a recepção, que é diferente de um conselho. Quem é o conselho? O conselho é um organismo eleito em assembleia, em conferência, né? Não que o fórum não tenha uma legitimidade, mas são caminhos diferentes. Então, trazendo a importância de quem se candidatar, sejam pessoas articuladas nas suas linguagens, mas também pense a política pública para a cidade como um todo. Com isso, eu não quero desanimar ninguém, pelo contrário, quero inspirar aí pessoas que lutem pelos direitos humanos a se comprometer nessa luta coletiva. E como eu sou poeta, para encerrar, eu queria fazer um trechinho de uma poesia do Zé Vicente. É por amor, sim, é por amor à vida que escrevemos nas pedras os poemas da esperança rebelde, que pichamos nos muros e nas portas as frases corajosas de um futuro novo, que dançamos nas festas de sábado no batuque do carnaval de um povo livre. É por amor à vida que desesperadamente amamos. Obrigada. Pessoal, boa noite. Todos. Essa comissão de organização, são duas comissões. Uma comissão de organização, né, que preparou a documentação. Então, quem mais? É isso que eu queria. Cadê a Carol? O Luciano está sentado ali, porque não está nesse momento. Tá bem, Carol? Quem falta mais alguém? Roberto. Amanda e Roberto. É que eu não estou enxergando. A luz está bem em cima de mim, eu não enxergo. Vamos compor a mesa. Agora sim. Ficou essa parte para mim. De fazer isso. Então, chamando a comissão organizadora, né, para compor a mesa. Durante o processo eleitoral, há uma comissão eleitoral que foi indicada, constituída e que consta, né, na publicação do Diário Oficial, que é específica para essa finalidade, tá? Esse grupo aqui trabalhou na organização dos trabalhos, tá bom? Estamos todos? Ok? Cadê a Luciano pediu para ficar sentado aqui. Bom, gente, na divisão de atividades, aqui, coube a mim falar um pouquinho da importância da participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura, né? O conceito dos conselhos municipais, quando eles foram criados, e existem vários, né? Esse é um dos conselhos municipais que nós temos em Marília e nos outros municípios do Brasil, é que se amplie a participação democrática da sociedade civil nas decisões de política pública, na formulação, para formular, para executar, para fiscalizar também tudo que acontece do ponto de vista de política pública no município, no nosso caso de política cultural, né? Então, a perspectiva é de que não apenas o poder público tenha voz ativa, mas que também a sociedade civil cumpra esse papel. Com isso, a gente vai trabalhar acompanhando as atividades dos conselheiros eleitos, conselheiros que forem eleitos aí no processo eleitoral de amanhã. Vamos acompanhar ao longo de 2 anos todas as atividades que são desenvolvidas pelo Conselho Municipal e pelas atividades da Secretaria Municipal de Cultura, né? A secretária está aqui do lado, realizando essas ações. Primeiro, a gestão cultural fica democratizada quando você tem elementos da sociedade civil discutindo como ela deve acontecer.
Alguns processos nos últimos anos têm demonstrado isso muito claramente, principalmente no pós-pandemia. As leis, né, culturais, aí Paulo Gustavo, Aldir Blanc, PNAP, tudo que vem acontecendo tem demonstrado que isso é muito relevante, que a política pública pode melhorar. A segunda coisa é a própria formulação de políticas públicas. Uma das coisas que vai começar a ser discutida no próximo ano, 2026, é o Plano Municipal de Cultura, né, dentro do CPF, né, que a gente estava falando, e depois o pessoal vai falar um pouco mais. O Conselho tem um papel muito importante na elaboração do planejamento das metas culturais para o município no longo prazo. Eu estive junto, eu sou conselheira hoje, já estou há várias gestões e fiz parte do grupo que escreveu a proposta do Plano Municipal de Cultura que está em vigência hoje em dia. É um trabalho demorado, longo, mas muito importante, muito relevante, porque ele dá a diretriz, esse documento vira uma lei municipal e dá a diretriz do que é mais relevante, do que se considera mais relevante ao longo dos anos seguintes. No ano que vem, o plano que está em vigência vai vencer e nós temos que produzir um novo plano e publicar esse novo plano. O papel do Conselho é muito relevante nesse sentido. Não esqueci mais nada. E fiscalização de recursos, né? Existe um Fundo Municipal de Cultura no município que o Conselho também tem uma atuação, hoje em dia consultiva, mas há uma discussão sobre a transformação do Conselho num órgão de representação deliberativa para o Fundo Municipal de Cultura. Bom, todos esses elementos são composições, né, fazem uma composição de uma atuação da sociedade como um todo dentro da política pública cultural municipal. Nesse sentido, é muito relevante a participação da comunidade. Vocês viram, foi lido durante o regimento, que há vários segmentos, né? Depois a Luado vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só quando há diversidade nessa participação, diferentes visões, diferentes perspectivas, é que a construção dessas políticas públicas pode atender uma parcela maior dos interesses e das necessidades da população do município. Então, o meu papel aqui agora foi exatamente dar esse recado. Participem, inscrevam-se para serem conselheiros, conselheiras, conselheiros, para trabalhar em prol da comunidade marilhense do ponto de vista do desenvolvimento da cultura. Acho que é isso. Obrigada. Boa noite a todos, aos que estão à mesa. Eu quero colocar uma situação para ver se eu consigo entender o que você acabou de nos explicar. Nesse momento, pelo regimento, existem ainda 2 comissões, é isso? Entendi. Até onde vai o braço de uma e onde começa o braço da outra comissão? Primeira pergunta. Segunda, vou colocar uma situação para que eu possa entender. Eu cheguei aqui em 2019. Na pandemia, na época em 2019, a virada cultural São Paulo foi online. A antiga gestão me pediu um projeto. E eles pediram que escrevesse especificamente. Eu já tinha enviado para a sua prefeitura, mas Rogério, a gente precisa de um projeto específico para São Paulo para trazer a virada cultural. Tem alguns aí, lança aquele, me lembro perfeitamente disso. Não, escreve um projeto novo. Escrevi. Passado alguns dias, eu recebi a ligação do André, que estava saindo da escola, e, Rogério, o projeto foi aprovado. Sobretudo, foi aprovado, parece, se eu não estiver enganado, você me ajuda, tá? Com o meu nome, não é isso? Porque você me disse o seguinte: eu preciso que você abra a mão do cachê para que, é isso, outros possam trabalhar juntos, não? Então, são essas questões assim que eu queria entender, eu como artista, para poder entender até onde vai um braço nesse momento e entender o outro. Então, é a título de pergunta, porque ele me disse: olha, eu preciso que você faça isso. E aí eu vi na virada cultural muitos participando, que na minha cabeça, que é a minha questão que eu preciso entender como artista, como músico, essa questão de atender lá
nos confins da cidade, né, a questão de entender a todos. Porque aí, posteriormente, para eu entender como vai funcionar essa questão de atender a todos, entende? Que é o que eu não consegui entender ainda. O outro passo, porque até aqui eu acho que eu consegui entender. Você que existem dois grupos que a função, a ideia agora é fundir num só, não é isso? Obrigado. Sobre os dois conselhos, né, tem o Conselho Municipal de Cultura, que é um conselho consultivo, que significa que a gente, né, que quem está no conselho debate, vota, e isso fica como uma sugestão para o poder público, não é uma deliberação. E tem um conselho do fundo, que aí sim ele delibera em relação ao uso do fundo de cultura. No momento, esse conselho ele não é eleito, ele é indicado pela secretaria. Vou passar depois para o Bruno, se ele souber falar quem é esse conselho, porque eu não sei quem é. A ideia é que vire um só e que daí o Conselho de Cultura passe a ser deliberativo em relação ao fundo. Então é isso. Em relação à virada cultural, aí eu não consigo ajudar. Não, conforme a Aluado pontuou, de fato, existem esses dois conselhos, o eleito pela conferência, como acontece hoje, e o conselho do fundo, que também não é deliberativo, acaba sendo consultivo. Ele é formado realmente por indicações da Secretaria Municipal da Cultura, dentre outros setores da administração pública e também representantes da sociedade cultural. Atualmente, nós não temos atuantes, porque desde o início da atual gestão se aguardou a reestruturação do conselho para que seja o único e aí sim possa deliberar sobre o fundo, tanto que o fundo nem vem sendo movimentado na questão de retirada, só de inserção, porque nós também não acreditamos de dois conselhos, mas sim na necessidade de ter um único conselho para a formação de deliberação de fato, em conjunto com a Secretaria. Bom, então passo agora a palavra para o André, que se inscreveu. Mais alguém se interessa em fazer a inscrição? Bom, boa noite a todos e a todas. Brevemente eu vou falar de uma questão comentada pelo Rogério. Não me inscrevi para falar disso, mas só como foi citado, só para esclarecer. A Virada Cultural é um programa do governo do Estado de São Paulo, que não existe mais, né, que foi encerrado já há alguns anos. E a Virada Cultural, essa edição especial foi online por conta da pandemia e as outras presenciais. Marília foi contemplado em vários anos diferentes. E a Virada Cultural funciona da seguinte forma: o município envia ao governo do estado o vídeo de diversos artistas do município de diversos segmentos. O do Rogério foi um dos enviados entre muitos outros artistas de Marília. E a Secretaria de Estado de São Paulo escolhe quais serão os representantes do município que entrarão na programação oficial e que receberão cachê artístico do governo do Estado de São Paulo por conta dessa apresentação. Eu não me lembro exatamente a circunstância, mas evidentemente que a gente nunca pediu para ninguém abrir mão de cachê. O que o Estado nos pediu naquela ocasião, que para ampliar o número de artistas contemplados, o Estado reduziria o cachê individual de cada grupo contemplado. Então isso é só para esclarecer. A outra questão, acho que a fala de Márcia e Aluado já foi bastante completa aqui, bastante abrangente, e eu pretendo debatê-las com mais profundidade aí nos grupos, né, no momento em que a gente vai poder se debruçar, mas só acrescentar algo muito importante que eu considero, que a Márcia disse o seguinte: hoje nós temos um conselho assim e tem a expectativa e o debate de ter um conselho deliberativo e unificar um conselho só e tal. Não há a expectativa e o debate, há uma lei municipal aprovada que unifica os dois conselhos e que cria o sistema municipal de cultura, estabelecendo novos critérios para o fundo, para o conselho. Ele revisa toda a legislação municipal de cultura. Esta lei precisa apenas ser regulamentada. Como eu fui o último gestor da cultura, o que antecedeu essa gestão, vocês poderiam perguntar, mas por que você não regulamentou? Justamente por estar no final de gestão, se a gente regulamenta, a secretária nova, a gestão nova já assume com a faca no pescoço, tendo que implementar uma lei que foi aprovada no apagar das luzes e que é um tanto quanto complexa para ser implementada. Então, só para dizer o seguinte, há uma legislação
vigente sobre o sistema municipal de cultura que carece de regulamento. Então, durante a discussão, eu creio que, claro, todo mundo vai dar opinião, tá? Mas a minha em especial é que uma das, como disse bem a Luada, uma das principais tarefas do Conselho é garantir a execução do sistema. E eu creio que essa tarefa se dá através da regulamentação da lei que já foi aprovada. Eventualmente até alterar aspectos da lei, num eventual projeto de lei complementar, mas eu penso que a gente parte de algum lugar que é, inclusive com a presença de, acho que muitas pessoas que estão aqui estavam na Câmara Municipal no dia de aprovação desse projeto, que é um marco histórico muito importante para a política pública do município, e creio que a gente não deva abrir mão disso, tá? Então, só para dizer isso, há uma lei aprovada vigente que precisa ser regulamentada. Não entendi. Ela pode ser regulamentada via decreto. Ela é lei vigente. Isso, exatamente. Tá bom? Aí eu penso que eu vou discutir isso depois nos grupos, mas que deve haver uma comissão paritária entre Conselho e Poder Público para elaborar esse decreto do município para poder regulamentar a lei. Creio que essa é a discussão. Tá bom? É isso. Pessoal, boa noite. Todos. Essa comissão de organização, são duas comissões. Uma comissão de organização, né, que preparou a documentação. Então, quem mais? É isso que eu queria. Cadê a Carol? O Luciano está sentado ali, porque não está podendo se movimentar. Vem, Carol. Quem falta mais alguém? Roberto. Amanda e Roberto. É que eu não estou enxergando. A luz está bem em cima de mim, eu não enxergo. Vamos compor a mesa. Agora sim. Ficou essa parte para mim. Eu tinha que fazer isso. Então, chamando a comissão organizadora, né, para compor a mesa. Durante o processo eleitoral, há uma comissão eleitoral que foi indicada, constituída e que consta, né, na publicação do Diário Oficial, que é específica para essa finalidade, tá? Esse grupo aqui trabalhou na organização dos trabalhos, tá bom? Estamos todos? Ok? Cadê o Luciano pediu para ficar sentado aqui. Bom, gente, na divisão de atividades, aqui, coube a mim falar um pouquinho da importância da participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura, né? O conceito dos conselhos municipais, quando eles foram criados, e existem vários, né? Esse é um dos conselhos municipais que nós temos em Marília e nos outros municípios do Brasil, é que se amplie a participação democrática da sociedade civil nas decisões de política pública, na formulação, para formular, para executar, para fiscalizar também tudo que acontece do ponto de vista de política pública no município, no nosso caso de política cultural, né? Então, a perspectiva é de que não apenas o poder público tenha voz ativa, mas que também a sociedade civil cumpra esse papel. Com isso, a gente vai trabalhar acompanhando as atividades dos conselheiros eleitos, conselheiros que forem eleitos aí no processo eleitoral de amanhã. Vamos acompanhar ao longo de 2 anos todas as atividades que são desenvolvidas pelo Conselho Municipal e pelas atividades da Secretaria Municipal de Cultura, né? A secretária está aqui do lado, realizando essas ações. Primeiro, a gestão cultural fica democratizada quando você tem elementos da sociedade civil discutindo como ela deve acontecer. Alguns processos nos últimos anos têm demonstrado isso muito claramente, principalmente no pós-pandemia. As leis, né, culturais, aí Paulo Gustavo, Aldir Blanc, PNAP, tudo que vem acontecendo tem demonstrado que isso é muito relevante, que a política pública pode melhorar. A segunda coisa é a própria formulação de políticas públicas. Uma das coisas que vai começar a ser discutida no próximo ano, 2026, é o Plano Municipal de Cultura, né, dentro do CPF, né, que a gente estava falando, e depois o pessoal vai falar um pouco mais. O Conselho tem um papel muito importante na elaboração do planejamento das metas culturais para o município no longo prazo.
Eu estive junto, eu sou conselheira hoje, já estou há várias gestões e fiz parte do grupo que escreveu a proposta do Plano Municipal de Cultura que está em vigência hoje em dia. É um trabalho demorado, longo, mas muito importante, muito relevante, porque ele dá a diretriz, esse documento vira uma lei municipal e dá a diretriz do que é mais relevante, do que se considera mais relevante ao longo dos anos seguintes. No ano que vem, o plano que está em vigência vai vencer e nós temos que produzir um novo plano e publicar esse novo plano. O papel do Conselho é muito relevante nesse sentido. Não esqueci mais nada. E fiscalização de recursos, né? Existe um Fundo Municipal de Cultura no município que o Conselho também tem uma atuação, hoje em dia consultiva, mas há uma discussão sobre a transformação do Conselho num órgão de representação deliberativa para o Fundo Municipal de Cultura. Bom, todos esses elementos são composições, né? Fazem uma composição de uma atuação da sociedade como um todo dentro da política pública cultural municipal. Nesse sentido, é muito relevante a participação da comunidade. Vocês viram, foi lido durante o regimento, que há vários segmentos, né? Depois a Luado vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só quando há diversidade nessa participação, diferentes visões, diferentes perspectivas, é que a construção dessas políticas públicas pode atender uma parcela maior dos interesses e das necessidades da população do município. Então, o meu papel aqui agora foi exatamente dar esse recado. Participem, inscrevam-se para serem conselheiros, conselheiras, conselheiros, para trabalhar em prol da comunidade marilhense do ponto de vista do desenvolvimento da cultura. Acho que é isso. Obrigada. Boa noite a todas e todos, sou Gonzalo Pérez, desenvolvo o trabalho em artes cênicas do ano 2006 aqui em Marília. A questão que fiquei um pouco duvidoso em relação à linguagem das artes cênicas, na qual se menciona que tanto tem as artes dramáticas, dança, música e televisão, foi falado, né? Pertencem a uma mesma unidade. E eu acredito, e acredito também meus colegas das artes cênicas, que seria muito mais interessante que as linguagens cênicas sejam separadas por coisas mais específicas. Quem da área das artes cênicas, das artes dramáticas, dialoga mais com certas questões que não são as mesmas da linguagem da dança, nem da música, e nem muito menos da televisão. A música não está aí. Não está? Dentro das... Então, porque eu acredito que cada linguagem tem suas especificidades. Então, seria muito complexo que a gente colocasse, por exemplo, não estou duvidando das capacidades dos candidatos. Aliás, eu não sou candidato, mas sim acredito que seria muito mais interessante que tivesse um candidato para cada segmento, seja para as artes cênicas, seja para música e seja para televisão, ou a dança, não sei como foi colocado. Porque, como eu digo, o que veio que avança mais na nossa cidade é a questão das artes cênicas. Tem muitos mais grupos de teatro acontecendo, grupo coletivo de artes cênicas, que provavelmente é da dança, porque aqui tem mais escolas de dança particulares, onde não vem uma agrupação, um encontro dos colegas da dança. Porém, no teatro existe essa possibilidade, nas artes cênicas. Então, seria para mim muito mais interessante ser representado dentro dessa linguagem das artes cênicas por um representante de cada segmento. Não sei se isso é possível dentro do conselho, que tenha um representante por cada linguagem e não juntar todas elas em uma só. Essa seria a minha proposta. Obrigado. Gonzalo, eu só queria fazer um comentário em cima da sua fala, porque a gente tem uma situação que é a seguinte. A formação do Conselho Municipal de Cultura é uma lei municipal de 2012.
Nessa lei de 2012, acho que nenhuma das pessoas, algumas pessoas estavam aqui ainda participaram, é que foram definidos esses 11 segmentos e foram reunidos de acordo com alguns critérios estabelecidos naquele momento. Nosso problema neste momento é que estes segmentos estão na estrutura legal. Então a gente tem que seguir o que diz a lei do ponto de vista formal, de construção, né, da eleição, dessas participações. Mas não foi feito, como a Carol estava lembrando aqui, não foi feito um censo, não há um censo de distribuição de quantos segmentos tem mais membros, mais participantes e tudo mais. Então, na verdade, essa lista é muito mais uma referência de áreas, né, do que propriamente uma estrutura de trabalho. Tá? Então, é só para tentar deixar isso claro. Como é uma lei municipal, quando a gente vai proceder à eleição, à formalização, tem que seguir esse caminho, né? Tanto que, às vezes, alguns conselheiros querem se candidatar em determinado segmento, ou suplentes, inclusive, né, que são menos votados, vai ter uma substituição, não necessariamente é o mesmo segmento, às vezes tem uma pequena variação. Isso não compromete, na verdade, porque você acaba tendo participantes de todos os segmentos. É uma limitação que a gente tem. Poderia se fazer essa mudança, acho que é importante refletir isso, mas aí tem que ter uma mudança legal, tá? É nesse sentido. Concordo com você que é importante repensar a distribuição, mas a gente precisaria ter uma mudança de lei para isso. Só uma complementação à fala da Márcia. Hoje, a conferência tem um foco central justamente isso, eleger um novo conselho que irá readequar a lei do Conselho Municipal de Cultura para a atual realidade do município, dentre essas cadeiras e demais adequações necessárias. Tá? Esse é um dos focos centrais, uma das missões que o Conselho Municipal de Cultura desse próximo biênio terá para fazer a adequação. A Laura vai fazer mais uma complementação. Não sei se alguém tem mais alguma colocação ou pergunta no geral, mas eu queria saber também se alguém tem alguma dúvida em relação à eleição do conselho que vai acontecer amanhã, se alguém pensa em se candidatar e tem alguma dúvida de como funciona, para a gente tentar escurecer as dúvidas antes de dividir em grupos. Só para, novamente, é bem breve mesmo. É bem breve, novamente. Na verdade, assim, essa pauta de readequação da lei, transformação do Conselho em deliberativo, na verdade, é pauta já de conferências anteriores, né? A gente já fez essa discussão várias vezes, reivindicação do Conselho já há muitos anos, da sociedade civil, enfim, não é uma reivindicação nova, né? E nesse sentido, só o que eu queria reafirmar que é o seguinte, essa adequação, ela já foi feita, né? A lei que está regendo essa conferência de hoje, ela já, na medida que você regulamenta, ela já é revogada, toda a legislação, conselho, plano, fundo, tudo isso. A gente teria um certo vazio jurídico, eu não vou problematizar com isso, porque nós precisamos eleger o conselho, e aí eu acho que nós devemos seguir essa lei e o bom senso para poder dar conta de ter essa transição. Mas só dizer que essa readequação já foi feita, e já foi feita na forma de lei. Então, seria importante, inclusive, que a Secretaria da Cultura pudesse ter trazido cópia da lei, disponibilizado, porque parece que ignora a existência da lei. Pelo menos eu não vi nada que dissesse a respeito. Então, eu penso que a adequação, ela foi feita, né? Nós podemos até alterar a adequação. Nós temos o Conselho e a sociedade civil tem legitimidade para isso. Mas isso foi feito em lei, aprovada pela Câmara Municipal o ano passado, que carece de regulamentação, só para reafirmar essa questão. Poderia complementar com o número da legislação que carece? Não, é só para... Acho que a lei tem interesse. Não é, o número da lei não tem. É que carece de regulamentação, então, essa lei. Então ela não está regulamentada. Ela não está regulamentada. Ela passou por votação na Câmara, o que seria a regulação. Ela passou. Sim. Perfeito. Perfeito. E não foi feito o decreto municipal. Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. É só para, acho que, deixar um pouco mais nítido para os demais.
perguntas? Tem a Andresa que estava escrita, desculpa. Tem mais alguém, gente, depois da Andresa que vai fazer pergunta? Fer, se tiver mais alguém, se inscreve agora pra gente encerrar. Então, até o final da fala da Andresa, se alguém quiser falar, se inscreve, ergue a mão, que a Carol anota aqui. Depois a gente vai encerrar para dividir os grupos. Oi, gente, boa noite. Sou a Andresa. Eu tenho uma pergunta e também uma sugestão de encaminhamento aí. Eu queria entender quantas cadeiras são no Conselho e como que funciona o processo de eleição por categoria. Porque está dividido as categorias, eu queria entender melhor como que vai ser isso amanhã. E o encaminhamento é pedir para buscar qual que é essa lei que precisa ser regulamentada. Porque eu entendi que a mesa ela não sabia, né, dessa lei e que o André veio trazer essa informação. Então, eu acho que a Secretaria precisa trazer essa informação para todos aqui saber, né? Do que estão falando e qual que é essa lei, a gente entender melhor. Inclusive, quem está se candidatando no Conselho. Eu vou repetir um pouquinho o que o André colocou agora há pouco, que o pedido do André era justamente nessa coisa dos segmentos. Então, vamos lá. São 11 segmentos. Alguém está com a listinha aí da inscrição? Que eu nunca sei de cor. Obrigada. Eu nunca sei de cor, tá? Segmento artes cênicas, que inclui teatro, dança e cinema. Segmento artes plásticas, segmento audiovisual, segmento artesanato, segmento biblioteca, literatura e salas de leitura, segmento música, segmento canto coral, segmento história, patrimônio arqueológico, arquitetônico e museus, segmento cultura popular, segmento produtores culturais, segmentos entidades estudantis. São 11 segmentos, essa divisão tem 11, mas os eleitos são 15 vagas para eleitos da sociedade civil. O conselho, ele é composto, no total, por 21 membros. Esses 21 membros estão divididos em duas partes. Esses 15 elementos representantes dos segmentos, depois eu volto a falar disso, dos 11 segmentos, mais 6 elementos indicados pelo poder público, que são representantes de várias áreas diferentes. Então, tem da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual de Educação, da diretoria, no caso, estadual de Educação, da Comissão de Registros Históricos, eu estou esquecendo 2, depois a gente lembra, tá? Mas são indicações. A Oficina Cultural, que está vago, e o último. Esportes, Juventude, né, que é a última. Então, no caso da representação da sociedade civil, como vai ser o processo? Está lá a fichinha para os candidatos se inscreverem, né? Aí vai ter os candidatos, amanhã vai ter a apresentação de todos os candidatos por segmento. Serão eleitos 15 membros. Os 11 primeiros serão os primeiros colocados de cada segmento. Então, tem lá canto coral. A pessoa mais votada para o canto coral vai ser eleita. São 11. Vão sobrar 4 vagas. Veja se é isso que você propôs, que é o que a gente faz todo ano. Essas 4 vagas serão completas por pelos 4 candidatos mais votados segundos mais votados em qualquer segmento. Então, aí passa a contar o número de votos, né? Passou o segmento, então serão segundos segmentos, serão segundos de cada segmento em determinadas ordem, de acordo com a votação, tá? Então, esses mais votados vão complementar os 15. Então, isso dá uma variada também, um pouco aquilo que o Gonzalo falou, né? Você acaba tendo mais gente de um segmento do que de outro, a cada ano isso varia, tá? Era isso que o André estava falando, que estava faltando no regulamento da organização, né? Da eleição, no regulamento da conferência, faltando especificar que vai ser isso, dessa forma, tá bom? Microfone. Nessa lei, então, tem essa questão de juntar os 2 conselhos. Só precisa ser regulamentado. Vou pegar a íntegra. Ele elegeu a proposta é isso, né, André? A proposta lei elegeu e que ele seja... eu falei isso. A proposta que foi eleita na Câmara em junho, não vou lembrar o dia aqui agora, mas é que a gente eleja um conselho que ele seja deliberativo. Tá. É essa a proposta. Fez sentido para você? Fez. Deu para entender agora.
O número da lei é 57/2024, tá? Para quem... Não, obrigada. Uma foi a da ASA, então agradeço aí por diminuir o tempo de fala. O que é necessário de verdade para o Conselho virar deliberativo, já que essa é uma pauta antiga, que vem sendo discutida? Eu gostaria de saber o que precisa, quais são os próximos passos, se depende do próprio Conselho, se depende de articulação, se depende de outra lei. E se o Conselho precisa ser deliberativo, por exemplo, para regulamentar a Lei de Incentivo Fiscal Municipal, que é outra lei que não está regulamentada, que depende bastante. É isso. Pelo que a gente entende, é aprovar o decreto que precisa, né? Porque esse trabalho já foi começado, como o André ressaltou aqui, então seria aprovar o decreto, porque a lei já existe, então para regulamentar a lei. E a segunda pergunta... é sobre a lei de incentivo fiscal, né? O Conselho, ele não é deliberativo em relação às coisas, tipo a lei. Quem aprova a lei é a Câmara dos Vereadores. O que o Conselho pode fazer, eu acho que deve fazer, é fazer essa articulação, né, com o poder público, com os vereadores, mas o Conselho se tornando deliberativo não é em relação às leis, seria em relação ao Fundo de Cultura. Né? Por isso que eu estou trazendo, se tornar deliberativo em relação ao Fundo de Cultura. É específico a isso. Né? O Conselho, ele não pode tomar o poder do poder público. Né? Quem delibera, executa mesmo é o poder executivo. É isso? Quer complementar? É só ao Fundo de Cultura e ao calendário municipal de atividades. O André complementou aqui, é o Fundo de Cultura e deliberativo também em relação ao calendário de atividades do município. Tendo em vista que não houve o decreto regulamentando a lei, modificando no ano passado, não houve decreto, então aqui tem, de fato, por estar regulamentada em vigência, a de 2012, que é a atual, que está sendo regida na conferência. Após um decreto, a readequação de fato, publicação, aí sim torna-se em vigência. Eu acho que era essa a questão. Boa noite, meu nome é Asa. Eu queria entender como é que é o trabalho de quem está se candidatando, dos conselheiros, como que funciona o dia a dia, a constância das reuniões, como é que funcionam as deliberações, como é que funciona, assim, um ABC básico, como se eu fosse uma criança. A secretária. Esse é o meu papel. Ásia ou Asa? Asa. Asa. Bonito nome. Asa é assim. A partir do momento da eleição do Conselho, amanhã, vai ser marcada, vai ser uma agendada a primeira reunião mensal. As reuniões são mensais, abertas, então define-se aí um dia todos os meses, presenciais normalmente, às vezes híbridas, né, porque a gente tem essa dificuldade às vezes de juntar muitas pessoas, para debater assuntos que estejam em pauta no movimento aí da cultura do município. Situações como as diversas leis, estou lembrando coisas que acontecem, as diversas leis que são propostas, o plano municipal de cultura que eu falei para você foi debatido ao longo de quase um ano inteiro, mais ou menos, até ser aprovado. Situações específicas de necessidades, né, que possam acontecer. Eu lembro de uma situação quando este teatro foi inaugurado que tinha um problema de acessibilidade aqui lá no outro auditório, né? Então teve uma comissão, um grupo do conselho, a Luado estava nesse grupo, não estava não? Que
trabalhou para tentar identificar o que precisava ser feito para melhorar a acessibilidade. Então, várias questões que vão surgindo. De um modo geral, a gente se reúne uma vez por mês, a gente sempre tem um grupo, toda gestão tem um grupo de WhatsApp que o pessoal se conversa e vai debatendo nas questões. Às vezes tem demandas da própria secretaria, né, que nos solicitam coisas que a gente tenha que analisar, avaliar. O caso das leis de incentivo levou um bom tempo aí pós-pandemia, muito do trabalho envolveu essa discussão. Há diferentes comissões, às vezes, que são implantadas para debater situações diferentes, legislação, comunicação, né? Então, dependendo da gestão, isso também acontece bastante. E aí, as reuniões, né? A cada 2 anos, a conferência municipal. Do meu ponto de vista, tá? É bem tranquilo. Como eu falei antes, eu venho participando ao longo do tempo, já são 11 anos agora de gestão. Por quê? Nós temos baixa participação. Por que eu permaneço? Eu sou do patrimônio histórico, né? Por que eu permaneço? Porque eu entendo que há baixa participação ainda da comunidade. Né? E que é importante você ter alguém que faça isso que eu estou fazendo exatamente agora, né? Que mantenha essa memória e vá tentando acompanhar isso. Então, a minha participação tem sido nesse sentido. Não é trabalhoso, sinceramente, não é mesmo. A gente se encontra, conversa, decide, divide as coisas quando tem questões aí mais relevantes para serem debatidas, divulgadas, às vezes um pouco mais de trabalho ou menos. Mas, de um modo geral, é isso, tá? Não sei se deu para entender. Olá, boa noite. Meu nome é Fernando, eu sou ator e diretor teatral aqui em Marília, professor também. É mais uma complementação assim, dessa discussão a respeito da lei e de por que a gente tem 2 conselhos também. É uma exceção, tá? Inclusive no estado, na região. Então, o CPF, que foi citado aqui, Conselho Municipal, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, são as 3 estruturas que funcionam para que a cultura possa acontecer de acordo com o que a sociedade quer. Né? Então, o conselho que é eleito pela sociedade, que vem da sociedade, ele ajuda ali a fiscalizar, a resolver demandas, a fazer propostas para que o Plano Municipal de Cultura possa acontecer de verdade. O Plano Municipal de Cultura é o plano que a gente quer que aconteça enquanto investimento público, enquanto fortalecimento da sociedade. E o fundo é uma organização institucional é uma organização institucional que vai gerir a parte financeira da questão. Né? Então, o fundo é uma conta bancária para onde a verba vai e de onde ela sai para essas aplicações, que é diferente da verba da Secretaria de Cultura, né? Da verba que vem aqui da Prefeitura. Aqui em Marília, não sabemos por qual razão, quando o Fundo Municipal de Cultura foi criado junto com o decreto da criação do fundo, a criação de um conselho à parte. Que não tinha conselho, Fernando, da época de cultura. Enfim, e aí quando foi feito o conselho, isso passou, isso não foi visto. Né? Então a gente ficou aí com 2 conselhos. Na época da pandemia, foi exigido que o fundo se reativasse por conta da lei Aldir Blanc, da primeira. Né? E aí eu fazia parte do conselho, passei a fazer parte do fundo também, via convite da Secretaria de Cultura. Mas não é assim que se deve funcionar, né? Mesmo porque daí dificulta muito até o entendimento, né? De que é isso. Então tem um conselho do fundo, o conselho do conselho. Então a ideia da nova legislação é justamente regulamentar isso, né? Trazer aí o conselho como um conselho só, que faça a fiscalização, a deliberação de toda a política municipal de cultura e também a gerência do fundo. E o fundo ele também se articula com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que sim existe e sim está regulamentada por decreto antigo, ela só não foi implementada. O antigo conselho, o conselho do qual eu fiz parte, delegou um grupo de trabalho para estudar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A gente convidou a secretaria à época
para conhecer as deliberações, né, as ideias que foram levantadas a partir do estudo da lei, e na realidade o que falta é uma força política que implemente a lei e coloque a lei no orçamento, né? O que não foi feito ainda, o que não foi experimentado ainda com essa lei é colocá-la no orçamento. Existe aí uma conversa de entrave jurídico que, pelo grupo de trabalho, não existe. A gente fez um comparativo, inclusive, com a cidade de Bauru, com a cidade de Londrina, que tem leis muito semelhantes em funcionamento já há muitos anos. Então, essas questões estão, sim, vinculadas. Uma coisa que eu gostaria de convidar e de fortalecer aqui é a participação popular. O Conselho, mesmo eleito, ele não tem voz suficiente para muita coisa. Tudo é muito batalhado, tudo é muito brigado, muitas vezes, né? A gente não vamos nos esquecer que nós somos, em geral, a última secretaria, a última verba, a cerejinha do bolo, a que é convidada para a festa, a que recebe pouco, né? A que, se sobrar verba, a gente investe. E, na realidade, a gente é responsável pela movimentação financeira de boa parte da movimentação municipal. A gente é responsável por boa parte da formação intelectual, artística, criativa. E quando eu falo a gente, é todo mundo, né? O grupo lá de capoeira da Zona Norte, o grupo de samba lá da Zona Sul, a galera do hip hop que está articulando, enfim, todo mundo que faz cultura é muito importante. Mas a gente precisa fazer presença para isso. Então, além de reforçar a importância da eleição do Conselho, reforçar também a importância da participação popular, mesmo nas reuniões do Conselho. Concordo com o Gonçalo, acho que a gente tem que rever, é muito estranho misturar cinema, teatro e dança e separar música e canto coral, né? Já fica estranho só de ouvir, assim. Mas, mesmo quem não é conselheiro, pode participar das reuniões do Conselho, pode propor, pode levar ideias. Eu comecei a participar do Conselho como cidadão, depois de 6 meses que houve uma nova eleição, eu me candidatei, vou me recandidatar agora, mas eu acho muito importante salientar que a participação popular é que é realmente a força do Conselho. Mais do que 15 pessoas ali levando e dialogando e pensando, quando a gente tem um contato direto com quem realmente está fazendo cultura na cidade, é que o Conselho ganha força e ganha sentido. Então, só fazer esse convite também para que a participação de todos não termine na eleição, mas continue, inclusive, com cobranças e pedidos e levantamento de demandas. Muito obrigado. Pelo que eu entendi, o Conselho faz um planejamento, certo, das atividades. Esse planejamento, ele é mensal, semestral, anual? E, tipo, como que ele se correlaciona com o trabalho do fundo? Tipo, como que o Conselho define, por exemplo, eu quero fazer um evento e eu preciso de dinheiro para esse evento. Pode vir a ser, mas não O planejamento, ele vai depender muito da gestão do Conselho, do que a gente define como prioridade coletivamente e o que essa gestão também está disposta a fazer, né? Então, a Márcia citou um exemplo aí de uma comissão que fez uma visita técnica aí nos equipamentos de cultura, pensando acessibilidade. É uma demanda que existe há anos em Marília, mas naquele momento tinha pessoas no Conselho com deficiência física, ou pessoas que têm familiares, e isso tocava muito a gente, e daí virou um projeto. Vamos fazer, vamos organizar. Então, vai depender muito, não tem essa periodicidade toda. E tem momentos que o Conselho faz reuniões
E só tem momentos que tem várias demandas, porque também depende de quem está ali, sabe? Às vezes a gente monta várias comissões e todas as comissões estão trabalhando. Às vezes monta várias comissões e todas as comissões somem. Então, depende muito a dinâmica de quem vai estar compondo. Nesse momento, quando a gente pensa no Fundo de Cultura, é principalmente relacionado à PNAB, né? O exercício que a gente tem feito coletivamente de deliberar como vai ser distribuído o recurso da PNAB. Coletivamente, a gente não tem mais muitas experiências de como que isso vai funcionar, né? Se a gente vai pensar em aplicar esse dinheiro num equipamento de cultura, como que vai ser, como o André falou ali, o conselho pode decidir que vai ser para evento. Acho que foge um pouco do próprio plano de cultura que está vigente, mas que a gente também vai reelaborar, então é isso que vai ser. Atualmente o conselho ele não estava fazendo reuniões, o presidente do conselho atual nem está aqui na conferência. Então tem um vácuo aí, né? E essa a galera que entrar agora que vai dar a cara de como vai ser. Vocês querem complementar? Não? Obrigada. Márcia, só para complementar, vocês mesmos podem complementar daí, como foi bem dito aqui, o Conselho ele é parte de uma estrutura de um sistema de cultura. E ele é o órgão que capilariza a participação social. E onde você aprova uma pauta coletiva? Na Conferência de Cultura. Então, quais são as diretrizes principais que vão nortear a atuação do Conselho? O plano de cultura, que é um plano decenal, que é lei, e as próprias resoluções da Conferência Municipal de Cultura. Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer grupos de discussão. Esses grupos vão sistematizar as propostas que foram feitas e amanhã, no final, a gente vai aprovar um relatório final da conferência. Esse relatório aprovado é o indicativo da sociedade civil do que é prioritário para o próximo biênio. Então, as diretrizes principais é o plano de cultura e as resoluções da Conferência Municipal de Cultura. Agora, o que não impede que tenha uma pauta emergencial. Por exemplo, pintou uma pandemia, o Conselho vai discutir isso. Teve uma denúncia de tal coisa. Tal. Então, ele não amarra, mas as diretrizes principais é o plano e a Conferência de Cultura. A gente vai dividir agora em grupo. A ideia era fazer um tempo mais estendido de discussão, mas a discussão na plenária foi se estendendo e estava boa, não tinha por que cortar. Né? Então, a gente vai ter aí, agora é 10:09, até 9h15, para fazer os debates em grupo e voltar para a plenária. Né? O que os grupos vão debater? Qual que é o papel, quais tarefas esse novo conselho precisa encabeçar para a implementação da política pública em Marília. Então, quais são as tarefas do conselho? Cada grupo escolhe alguém para anotar e depois entregar aqui para a Márcia para facilitar na ata e também para apresentar para a plenária. Cada grupo vai ter 5 minutos no máximo para apresentar, então escolhe alguém que tem capacidade de síntese para vir falar. Grupos aí entre 5 e 6 pessoas, e daí vocês fiquem à vontade para se dividir, pensando que é um espaço político também em se juntar com pessoas que vocês acham mais interessante, que já é grupo político de vocês, ou fazer a estratégia contrária, misturar os grupos. Então, fica à vontade para dividir esses grupos entre 5, 6, no máximo 7 pessoas. Beleza? Aí se junta, pode ocupar todo o espaço aí da plateia e também do saguão. Só o palco que não, que o grupo que vai apresentar vai começar a arrumar o palco aqui já.